Olá, hoje a gente vai falar sobre a Lua Nova. A nossa próxima Lua Nova no Nakshatra de Magha, do dia 22 para o dia 23 de agosto. A gente está falando sobre uma introspecção e sobre o nosso olhar se voltar para dentro. Da mesma forma que você olha pela sua janela e você vê as pessoas passando na rua, você vê os carros passando, você está vendo coisas que estão para fora da sua casa. Tudo aquilo que acontece para fora dos seus olhos também. Você está vendo coisas que estão para fora de você. Tanto faz se você está com os olhos fechados ou com os olhos abertos. Desde que você consiga se conectar com algo que está para dentro. Esse é o movimento que a gente tem durante a Lua Nova. Esse é o movimento que a gente tem durante a Amavasya, ok? E a Lua Nova vai começar tecnicamente no dia 22 por volta das 3 da manhã e vai se encerrar no dia 23 por volta também de umas 3 da madrugada. E durante esse período, a Lua vai estar passando por um nakshatra chamado Magha. E esse é um nakshatra que fala sobre a gente olhar para trás, né? Fala sobre os nossos antepassados, fala sobre coisas do passado em geral, fala sobre pessoas que vieram antes da gente. A gente pode chamar isso de DNA, a gente pode chamar isso de pessoas que vieram da nossa linhagem, da nossa família, de tradição. Se a Amavasya é sobre olhar para dentro, Magha é sobre olhar para trás. Então a gente vai olhar para dentro e para trás. E como é que a gente faz isso? A gente primeiro precisa entender que a gente não nasceu do nada, a gente não veio de lugar nenhum, a gente não nasceu de uma geração espontânea, a gente nasceu de uma sequência, de uma cadência, a gente tem uma história de vida desde que a gente nasceu, mas antes disso, os nossos pais tiveram uma história de vida, os pais dos nossos pais tiveram uma história de vida, e a gente veio desse movimento que vem acontecendo há milhares de anos atrás. E a gente nasceu com as características físicas e sutis também dessa família que a gente caiu nessa vida. Então, essa família, essa linhagem, esses antepassados, eles trazem informações, eles carregam informações que podem ser muito úteis para a gente hoje. Querendo ou não, nós somos parte deles. É reconhecer que nós carregamos várias histórias que aconteceram antes de nós. A gente está falando aqui sobre histórias que vieram dos nossos pais, histórias que vieram antes dos nossos pais e antes dos pais dos nossos pais. E, ao mesmo tempo, nós estamos tendo a oportunidade de escrever a nossa própria história. Só que nós não temos como nos esquecer, porque está na gente que nós carregamos também histórias de outras pessoas, histórias passadas. Você pode imaginar que tem uma corda, um emaranhado, uma trança, né? Que essa corda passa por você e a parte de trás dessa corda, ela puxa você para trás e ela pode realmente até segurar você e criar diversos problemas para você. Mas ao mesmo tempo que ela faz esse movimento, se você faz um movimento onde você está mantendo a sua posição e de repente até projetando algo para o futuro, essa corda forma uma tensão. E você está no meio dessa corda. Essa corda passa por dentro de você. Então, ao mesmo tempo que está te puxando para trás, que está te lembrando do que você tem um passado, que a sua linhagem tem um passado, ela também está te sustentando e te apoiando no lugar onde você está hoje. E a gente tem um outro movimento dessa corda indo para frente, puxando a gente para o futuro, né? A gente está aqui no meio desse cordão, no momento presente, exatamente no momento presente. E é nesse momento que a gente tem uma pequena parcela de livre-arbítrio, que é bem pequenininha, e é o momento mais importante, onde a gente acaba de reconhecer que a gente tem uma natureza desse cordão que puxa a gente lá para trás, mas que a gente tem a capacidade de escrever a nossa história agora, nesse momento. O que muitas vezes acontece é que essa corda puxa a gente para trás e muitas vezes ela é quem manda, né, gente? Como se fosse uma manivela, como se nós fôssemos aqueles bonequinhos de manivela, onde o que a corda faz, a gente também repete. Então a gente está sempre reagindo, a gente está sempre repetindo os padrões de atitudes, de ações, de pensamentos, de sentimentos, de acontecimentos passados. Isso porque a nossa vida, o nosso caminho segue uma trilha de experiências. E aqui eu tô falando dessa trilha que é nossa, que a gente começou desde que nasceu, mas essa trilha vem lá de trás. Lembra que eu te falei que esse cordão puxa a gente lá para o passado, coisas passadas de muito antes de nós, de pessoas que vieram muito antes de nós. Então a gente tem também essa trilha que passa por nós. Com essa trilha de experiências, nós acabamos sendo mais inclinados a repetir
e a seguir as mesmas atitudes das pessoas que vieram antes da gente, as mesmas atitudes que a gente teve e tem tido desde que nasceu. E se a gente repete as mesmas coisas o tempo todo, a gente acaba indo sempre para o mesmo lugar. E pode ser que você não queira estar nesse lugar, pode ser que você queira estar em outro lugar. E para isso você precisa entender o que essa corda está dizendo para você, como que ela influencia você e direcionar a sua vida para o lugar onde você quer, para o lugar onde você sente que deve ir. E é por isso que quando a gente conhece a história dos nossos antepassados, e quando a gente honra essas histórias, começando que elas aconteceram como tinham que acontecer, a gente consegue ter um olhar mais consciente para agir no momento presente e assim modificar o nosso futuro. E essa próxima lua nova do dia 22 para o dia 23 pode ser a chance que você estava precisando para fazer essa transformação e essa reflexão na sua vida. Então, boa lua nova para todo mundo!